Queridas irmãs e irmãos, eu vou começar pelo final, porque eu acho o final muito interessante, muito aplicável a nós. Quando Jesus estava a só com os discípulos, ele explicava tudo. Eu acho que é esse o momento que a gente vive, em que, reunidos com Jesus em torno do altar, a gente escuta a palavra dele, e cantando, andando, caminhando, acendendo vela, né? Ouvindo a Bíblia, respondendo, né? As orações. Ele vai lentamente mostrando para nós o sentido daquilo que ele veio anunciar, que é o reino de Deus. E para a gente entender um pouquinho isso, eu queria pedir a vocês o auxílio da imaginação de vocês. A imaginação é uma poderosa aliada do ser humano. Quando o ser humano consegue imaginar, ele cria um mundo novo, não é? Então, eu vou convidar vocês a pensarem comigo como foi aquele momento em que Jesus é descido da cruz e eles tiram o corpo dele da cruz, enrolam no lençol, levam o corpo dele para um sepulcro que estava ali por perto e colocam uma grande pedra nesse sepulcro. Vamos tentar imaginar o sentimento dessa comunidade de discípulos e discípulas que olham para essa cena e experimentam ali uma sensação de pronto, acabou, não podemos fazer mais nada. Tudo que a gente sonhava e esperava, agora com essa pedra tem o seu fim. E eis que Jesus ressuscita. A pedra do sepulcro é quebrada. E quando essa pedra é quebrada, ele não é mais achado no sepulcro, mas ele é achado no caminho, ele é achado junto da comunidade, ele é achado na refeição, junto com os discípulos e discípulas, no alto do monte, antes de subir para o céu. Alguma coisa aconteceu que fez essa mudança. Eu imagino que os 3 dias de sepulcro deve ter sido uma angústia muito grande para eles, né? Uma angústia, né, profunda, um silêncio assim que a gente experimenta em algumas situações da nossa vida. Eu acho que essa parábola tem a ver com isso. Porque parábola é uma comparação que os judeus já faziam no tempo de Jesus, era chamada de machal. E machal é uma comparação aberta, significa ela tem várias aplicações. Por isso, a gente pode olhar para a parábola e pegar ela por qualquer lado e a gente vai conseguir encontrar um sentido para a nossa vida. E quando a gente está com Jesus, Ele ajuda a gente a perceber esse sentido. É Ele. E é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está com Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então Ele está conosco e com Ele as coisas fazem sentido. Então, pensando assim, vamos olhar essa parábola em que o semeador joga a semente, né? Esse agricultor, ele joga a semente na terra e ele vai dormir noite e dia. Lá na hora da proclamação eu falei dia e noite, tá? Mas noite e dia, porque o judeu conta o dia a partir das 18 horas. Noite e dia ele vai dormir, acordar, dormir, e sem saber como, essa semente lá no segredo da terra, ali, no segredo da terra,
ela vai brotar, ela vai germinar, ela vai nascer o fruto, ela vai dar a espiga vai dar grãos. E quando chegar a hora, aí de novo aparece o agricultor com a foice para colher os grãos. E essa parábola, então, está dizendo para a gente alguma coisa. Primeiro, é que nesse cenário nós temos dois protagonistas. O protagonista que é o agricultor e um protagonista oculto que não aparece, mas que a gente vê no progresso da semente. Alguma coisa está acontecendo ali no segredo, no silêncio, sem que o agricultor se dê conta. Então tem uma parceria. Mas o que acontece lá debaixo da terra não depende do agricultor. Não depende dele. O que ele precisa fazer é lançar a semente. Uma vez lançada lá no segredo, essa semente germina. E essa parábola, ela foi escrita para uma comunidade que está sendo perseguida pelo imperador romano Nero, por volta dos anos 50, 60, mais ou menos ali. Os cristãos estão sofrendo uma terrível perseguição. As perseguições, gente, elas são muito ocasionais, são muito ocasionais, fazem um grande estrago, fizeram, mas elas não eram generalizadas, não, eram localizadas e eram, dependia do imperador, dependia das denúncias, dependia de um monte de coisa, mas enfim. Então nesse tempo era um tempo de perseguição. E a comunidade está vivendo essa angústia de celebrar escondido, não é igual a gente está fazendo aqui, de ser denunciado por qualquer um, sobretudo os judeus passam a denunciar os cristãos, porque eles entendem os cristãos como traidores da fé judaica, então eles passam a denunciar, e os pagãos, por sua vez, consideram o cristianismo como religião não lícita. Então, não tem autorização para funcionar essa religião. Então, eles precisam ser denunciados. E, ouvindo essa parábola, essa comunidade, então, recobra a esperança, recobra a força, recobra as energias, recobra, então, o seu, empenho em fazer o reino de Deus se manifestar nesse mundo. Também ela lançar a semente. Dentro dessa perspectiva, a gente pode olhar para nós mesmos. Cada um olha para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da sua história, para a vida do seu trabalho, dos seus afazeres. Pega água para mim, por favor. Dos seus afazeres. A gente olha para a situação do mundo, para a situação do Brasil, para tanta coisa, e a gente fala assim, poxa vida, não tem jeito, né? A coisa só piora. Obrigado. A coisa só piora. E aí, Deus nos dá essa parábola hoje. Deus nos deu esse santo dia de domingo e nos deu nesse santo dia de domingo essa parábola. E essa parábola está dizendo para a gente, como disse para aquelas comunidades de lá: calma, fica menos ansioso, tem alguma coisa acontecendo que não depende de você. No segredo, Deus está operando alguma coisa que escapa da sua mão de reles semeador. Se você fez o que você devia ter feito, que era jogar a semente, espera a hora de colher. Tem algo que acontece que não depende de você. E talvez por isso a gente não entenda muito bem o sentido dessa parábola, porque nós somos muito ansiosos. A gente quer resolver tudo a tempo e a hora.
a gente não dá tempo das coisas amadurecerem, nem dentro da gente, nem dentro dos outros, nem nas relações e nem na história. Então, a nossa angústia, a nossa ansiedade faz com que a gente, muitas vezes, não raro, meta os pés pelas mãos, porque a gente não sabe esperar o tempo da semente. Não estou dizendo com isso que a gente não deve fazer nada e ficar inerte. Não, não é isso. É aguardar os processos que existem independente da gente. Tem coisas que funcionam sem a nossa participação. Coisas que acontecem sem que a gente se dê conta, como aquele agricultor que vai dormir noite e dia, sem que a gente se dê conta. E aí eu estou falando disso mesmo, da vida pessoal, da vida familiar, da vida comunitária, da igreja, da sociedade, da política, da cultura, de tudo. Tem coisas que acontecem sem que a gente se dê conta. E às vezes o nosso desespero maior e mais perigoso é pensar: Deus se esqueceu de nós. Deus não está cuidando disso. Deus não está fazendo nada. E aí vem a parábola de Jesus para dizer para a gente: calma, tem alguma coisa que está escondida. E essa coisa que está escondida, ela vai germinar de dentro de uma semente pequenininha, vai nascer, vai dar fruto, vai ser bom para todo mundo. Vai ser melhor do que você esperava. Vai ser melhor do que a gente esperava. Então, essa semente, na outra parábola, ela é a menor de todas as sementes, mas uma vez plantada, ela é a maior de todas as hortaliças. Então, ao falar de hortaliças, a gente pensa em horta, a gente pensa em couve, alface, tomate, né? A gente pensa numa horta. A maior de todas as hortaliças significa uma coisa que não é muito grande, como o cedro do Líbano lá da primeira leitura. Não é grandão daquele jeito, não. O reino de Deus, ele está entre as hortaliças. Mas a grandeza do reino de Deus não é o tamanho, mas o que ele realiza, que é dar tantos galhos que os passarinhos podem se abrigar à sua sombra. Então vejam que é maior e melhor do que o que a gente espera. É surpreendente o reino de Deus. E voltando então à nossa fala inicial, a gente tem então essa experiência de uma comunidade que está diante do sepulcro fechado. E o que germina de dentro daquele sepulcro fechado? Senão a ressurreição de Jesus. A semente do reino é Jesus. É Ele que germina de lá de dentro com a vida nova para cada um de nós. Mas foram necessários esse tempo de espera de uma pedra que bloqueia o nosso acesso a essa vida nova. A pedra foi rachada. O anjo se assentou sobre a pedra e disse: ele não está mais aqui. Ide para Galileia, onde ele prometeu que estaria com vocês. Ele vai à vossa frente. Então a comunidade cristã, ela está diante do segredo e ela precisa amar o segredo. O segredo tem a ver com essa experiência da terra, tem a ver com essa experiência do túmulo. E amar o segredo é difícil, porque a gente fica querendo que as coisas se resolvam logo. A gente não aguenta sofrer e a gente não aguenta ver sofrer o outro. Então a gente queria muito a solução mais rápido. Mas tem o tempo da maturação, em que a pedra vai ser retirada, em que a semente vai sair de dentro do sepulcro, da sepultura,
em que a vida vai vencer a morte. E esse tempo não é o nosso, em definitivo. Por isso Deus nos deu a celebração, para a gente se educar. Aqui na celebração, a gente faz o silêncio. Temos 3 momentos prescritos de silêncio. O silêncio, quando eu falo oremos, e aí vocês não colocam a Deus como filhos e filhas, como povo sacerdotal, vocês colocam a Deus as intenções de vocês. Tem o silêncio depois da homilia, depois do meu falatório aqui, já vou terminar. A gente faz 1 minuto de silêncio. E tem o silêncio depois então da comunhão, que pode ser feito e pode não ser feito. E para que esse silêncio? Para a gente fazer essa experiência de nos colocar lá, debaixo da terra, dentro do segredo de Deus, aonde Ele, só Ele vai agir para fazer em nós uma mudança, uma transformação, fazer em nós nascer essa vida nova. Não tem que pensar nada, não tem que raciocinar nada. Silêncio basta por si, ele tem um sentido em si mesmo. E o sentido é ser semente na terra. É isso, como Jesus foi. Para que Deus então, com o seu Espírito, faça surgir de dentro de nós essa semente, essa vida nova, da semente que somos nós. Mas o silêncio na missa, ele também perpassa as nossas ações. Eu estou ouvindo agora que vocês estão em silêncio. Durante as leituras eu ouço a palavra e faço silêncio, vocês também. Para cantar bem, a gente tem que ouvir bem, né? Se a gente não ouve bem, a gente não canta bem. Então para aprender uma música nova, a gente faz silêncio. O silêncio é uma possibilidade de vida boa, viu, gente? De vida nova. Também na vida faz assim, faz esse efeito. Às vezes numa discussão, um e outro descobrem que é melhor ficar calado ali naquele momento. É melhor fazer silêncio. Aí a coisa avança, né? Às vezes, o silêncio diante de determinadas situações pode parecer para alguns inércia, mas pode ser uma grande ação. Deixar que as coisas sigam seu fluxo e encontrem por elas mesmas alguma resposta. Às vezes não, às vezes é bom falar, intervir. Tem que ter a sabedoria do Espírito. Então, a missa nos ajuda a viver, a educar a nossa existência para o silêncio. Porque a gente acha que tudo se resolve falando. E a gente acha que falando, e que só assim as coisas podem ser clarificadas. Às vezes não, às vezes debaixo da terra acontece muita coisa. E aí os antigos usavam uma palavra muito interessante para isso. O que significa também isso? Mistério. Tem um lado da vida da gente que é mistério. E que a gente não vai dar conta mesmo de acessar, ou melhor, de compreender racionalmente, mas a gente vai poder acessar. E a parábola do reino está dizendo para a gente isso. Por isso eu coloquei naquele videozinho que a gente pôs na lista de transmissão, que às vezes a gente vem à missa e a gente se pergunta: para que ir à missa todo domingo? Que sentido faz? E talvez a resposta para nós seria: não é para que eu vou à missa, mas o que a missa faz comigo? É o que a missa faz em mim? E o que não vai vir numa resposta verbal. O que vai vir dessa experiência do mistério de Deus, que lá de dentro vai modificando a vida da gente. Por isso a gente está aqui todo domingo. Porque a gente entende essa dinâmica do reino de Deus que está operando aqui e agora
para nós. Então, queridas irmãs e irmãos, diante dos tumultos todos que a gente viveu durante essa semana, ter um momento de segredo, de mistério, de silêncio, ter um momento em que a gente solta, né, as ferramentas de trabalho, ter um momento em que a gente se desfaz de toda a nossa pretensão de dar conta de tudo e que diante de Deus a gente diz: é sua vez agora, eu não dou conta mais. Quando a gente chega nesse ponto, eu não dou conta mais, a gente abre espaço para esse mistério tomar conta, para esse segredo tomar conta, para esse dinamismo do reino agir e fazer a vida nova sair do sepulcro, sair da sepultura, sair debaixo da terra, como flor, como fruto, como ressurreição. Amém.